Rapaziada, e a loucura continua em Laranjeiras. É inacreditável o esforço, inacreditável a força, inacreditável a vontade com que o Fluminense está tentando trazer o Rony do Palmeiras aqui para o nosso clube, cara. É assim, eu nunca imaginei que o Fluminense fosse fazer essa força toda por um jogador que, na minha opinião, tá, é até bom jogador. Joga um bom futebol o Rony. Não acho que é uma fantasia a gente imaginar que o Rony é um bom jogador, não. Ele é real um bom jogador pro futebol brasileiro. Só que a força que o Fluminense está empregando nisso aí, a vontade que o Fluminense está de trazer o Rony nessa negociação, me espanta. Porque essa mesma vontade de trazer o Rony poderia muito bem ser empregada para manter o John Arias. Só uma opinião. Já que estão perturbando pra caramba pra trazer o Rony, por que também não perturbam o John Arias até o saco dele ficar cheio, meu irmão? Até ele não aguentar mais e assinar a porcaria do contrato com a gente. A novela com o Rony tomou um novo rumo e tem um novo episódio pra gente estar trocando uma ideia, porque essa conversa já vem se arrastando desde dezembro de 2024, rapaziada. Dezembro de 2024 surge a primeira grande notícia dizendo que o Rony do Palmeiras está no radar do Fluminense para ser um reforço para 2025. Só que até ali, rapaziada, não tinha nada sobre valores, não tinha nada dizendo quanto o Rony ia querer de salário, não tinha nenhum interesse mais forte até aquele momento. Era só o Fluminense procurando informação com o Palmeiras para poder trazer o Rony de lá para cá. Só que aí as coisas foram caminhando, o Fluminense começou a conversar primeiro com o Palmeiras mesmo, na figura da Leila, Mário Bittencourt, Leila e o pessoal da diretoria de futebol do Palmeiras e do Fluminense começou a trocar alguma ideia e tal. E aí chegaram em um denominador comum. O Rony, só para vocês terem uma ideia, o Palmeiras não pretende mantê-lo no elenco não, só que estipulou um valor mínimo para negociar o cara. E o Fluminense com muito esforço, para vocês terem ideia, tá? O Fluminense com muito esforço, não foi à toa, com muito esforço, conseguiu diminuir esse valor pedido pelo Palmeiras. Qual foi a frase que o Mário Bittencourt usou para convencer a Leila? Não sei. Só que, para que vocês tenham uma ideia, o valor pedido, o valor que o Fluminense vai pagar caso o Rony venha, ao Palmeiras, é de 8 milhões de euros. Algo próximo dos 50 milhões de reais hoje. Próximo dos 50 milhões de reais hoje. E só por isso, o Rony já seria a maior contratação da história do Fluminense. Ele ia passar a transferência do Thiago Neves na época da Unimed, para vocês terem ideia. Só que começou um entrave, começou um impasse. Com o Palmeiras, estava tudo certo. O Fluminense se acertou com o Palmeiras, mas aí entrou a questão do staff do jogador. O staff do Rony e o próprio Rony começaram a colocar alguns empecilhos. Olha, esse salário aqui para mim não dá. Olha, isso aqui está muito baixo. Aumenta o valor um pouquinho ali, aumenta o valor um pouquinho aqui. E hoje, nessa terça-feira, foi batido o martelo em relação ao staff do Rony. O staff do Rony deixou claro ao Fluminense que não aceita a proposta salarial que o Fluminense tem para o Rony. O tempo de contrato, só para vocês terem uma ideia, seria de 4 anos. O Rony tem 29. O tempo de contrato seria de 4 anos, caso o Rony venha para o Fluminense. Só que o Fluminense fez uma proposta salarial que para mim já é altíssima. Altíssima, é muita coisa esse salário. A oferta do Fluminense para trazer o Rony, salarialmente, por mês, rapaziada, ainda tem luva, direito de imagem, uma porrada de coisa. São 900 mil. E num primeiro momento o Rony negou. O staff dele negou e não aceitou. Só que aí não falou quanto queria. E aí depois começou a surgir um monte de notícia na internet de que o staff do Rony teria pedido 1,2 milhão de reais. Só que isso aí também ninguém conseguiu confirmar. E hoje, tá lá no GE, para você que quiser acompanhar a matéria completa pelo Globo Esporte, tá lá no site, tá lá no portal dos caras. O Rony e o seu staff pediram um salário ainda maior do que esses 1 milhão e 200. E aí na internet, isso não é confirmado pelo GE, isso que eu vou falar agora, tá? Algumas páginas que cobrem o Fluminense, assim como a nossa, assim como o nosso canal aqui no YouTube, assim como a nossa página no Instagram, no Quintal Tricolor, algumas páginas começaram a dizer que o staff do atleta teria pedido 1 milhão e 600 mil reais para ser jogador do Fluminense, mensalmente, tá, rapaziada? Todo mês.
Você, tricolor, acha que o Rony vale todo o esforço que o Fluminense está fazendo? Eu não acho que vale nem o esforço. Imagina o salário. Imagina pagar quase 50 milhões na transferência. E sendo bem sincero, rapaziada, pro Fluminense estar fazendo isso tudo para trazer o Rony, só tem uma coisa que passa pela minha cabeça nesse momento. John Arias está indo embora. E o Fluminense está desesperado para arrumar alguém para colocar no lugar. Só pode ser por esse motivo. Já fiz um vídeo aqui falando que o John Arias não sai e continuo com o mesmo pensamento, com a mesma ideia. O Zenit é o único clube interessado, já levou o Luiz Henrique, então não vai mais John Arias pro Zenit. O Galatasaray tirou o time de campo faz tempo. E até agora não chegou proposta nenhuma. Nenhuma. Continuo dizendo, o John Arias fica. Se do meio do ano para frente ele vai passar, eu não sei. Mas nesse momento o John Arias é do Fluminense. Ele não sai do Fluminense agora. Mas pro Fluminense, na figura do presidente, do Paulo Angione, da comissão técnica de futebol, o próprio Mano Menezes, que está fazendo um esforço danado para que essa negociação aconteça, para isso acontecer, o recado está claro. John Arias está saindo. Ora, quando, que dia, para onde, a gente ainda não sabe, a gente vai começar a apurar isso aí para poder trazer aqui para vocês também. Só que, sendo bem sincero, não acho que vale a pena tudo que o Fluminense está fazendo para trazer o Rony. Multicampeão. Só para vocês terem ideia, tá? 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros e 2 Copas do Brasil. Esse é o currículo do Rony. Mas ele não ganhou sozinho. Não ganhou sozinho. O Rony chegou no Palmeiras em 2020. E tem 283 partidas. Isso aqui eu tô lendo lá na matéria do GE, tá? 283 partidas. São 70 gols e 32 assistências. Por um ponta, ok, não é um número ruim. Só que, para vocês terem uma ideia do porquê o Fluminense quer tanto, e isso, informação apurada, isso é informação verídica. O Fluminense está buscando isso por conta do Mano Menezes. Está buscando jogador com a característica do Rony. Intensidade, aplicação tática, ambiente, jogador vertical que busca o gol, participa bastante de gol, mesmo não sendo um jogador de área, mesmo não sendo um camisa 9. Só que, sendo muito muito sincero com vocês, como eu sempre sou, rapaziada, para investir quase 50 milhões de reais no Rony, para pagar quase 1 milhão, quase 2 milhões de reais em salário, porque de 1,6 milhão de reais para 2 milhões é um pulo. Para eles, né? Para a gente aqui é muita coisa. É um pulo. Isso aí é um pulo. Então, eu não acho que só o Rony, pro cenário do futebol nacional, vale a pena o Fluminense fazer isso. Sou muito mais do Fluminense pegar esse dinheiro, procurar algum jogador da América do Sul, algum jogador brasileiro que está lá na Europa quietinho, que ninguém está vendo, trazer para cá e fazer acontecer. Fazer dar certo. Mas esse esforço todo no Rony, para mim é loucura, para mim é maluquice. E só para vocês terem ideia, tá? O Rony fez essa contraproposta, o Fluminense já respondeu. O Fluminense está irredutível. Se quiser vir, Rony, são 900 mil por mês. E caso ele aceite, rapaziada, opinião minha, tá? É um erro do Fluminense. Porém, veio pro Fluminense, vestiu camisa, assinou contrato, passou no exame, eu quero mais é que o Rony jogue pra caralho e faça o gol do título mundial do Fluminense. É isso. Minha rapaziada, tudo que a gente tinha para falar sobre Rony no dia de hoje, nessa terça-feira, era isso, tá? Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar os conteúdos aqui do Quintal Tricolor. Seguir a gente também no nosso Instagram, que é o @Quintal Tricolor, e no TikTok, @Quintal Tricolor. Por lá a gente traz notícia também. Mas quer saber de tudo do Flusão? É só ativar o sino para não perder nenhuma notificação. Tamo junto, minha rapaziada. Deixa aquele comentário esperto que eu quero saber o que você tá achando sobre essa negociação maluca envolvendo o Rony. Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.